Oiê, Cissa Galera na área, falando sobre sexo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Silvana. Eu sou psicóloga formada desde 2007 pela Universidade de São Marcos, em São Paulo. E desde 2013 eu atendo no consultório para elevar a autoestima, reduzir a ansiedade e depressão. Eu tenho feito vídeos falando sobre sexo e relacionamento e eu percebo que isso tem ajudado muito as pessoas. A dica de hoje nesse vídeo, o que eu quero falar bastante é sobre os métodos para a prevenção de gravidez. Na verdade, dá para prevenir outras coisas também, que são doenças transmissíveis sexualmente. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, mas eu quero falar sobre os métodos. Existem alguns métodos, alguns são mais confiáveis e outros não. Nenhum método é 100%, tá? Então a gente precisa também pensar nisso. A gente não pode deixar a cargo 100% do método, porque ele não é todo poderoso, né? Ele não vai resolver todos os nossos problemas. Então, o que é interessante a gente entender logo de início? Que a gente tem um período fértil, vai variar de dias para algumas mulheres, geralmente dura uma semana. Então, esse período fértil é 3 dias antes e 3 dias depois. Então, é muito relativo. Cada corpo é um corpo, cada mulher tem um ciclo, cada ciclo tem uma forma. Muitas vezes, muito estresse, muitas vezes, muito estresse gera muito alteração no nosso humor, pode gerar também muito nervosismo, muitas preocupações, ansiedade ou qualquer outra questão que tira a gente, digamos que do nosso eixo. Também isso pode interferir no nosso ciclo, com certeza. Às vezes as pessoas têm aí um atraso ou têm um adiantamento, então isso também a gente precisa levar em conta, tá? Então, qual que é o método mais seguro e mais recomendado? A camisinha e um anticoncepcional. A ideia é que a gente possa usar aí os dois ao mesmo tempo, para a gente poder se garantir. Então, essa é a ideia. Quais são os métodos anticoncepcionais que a gente pode pensar? Tem a pílula, você deve tomar uma vez ao dia, dependendo 21 ou 24 dias. Tem uma pausa de alguns dias, às vezes é 4, e aí você continua tomando. Alguns remédios eles são ininterruptos, então você vai tomar contínuo, acabou uma cartelinha, você toma outra, ok? Tem um outro método que é a injeção, que é uma vez por mês. Você não pode esquecer o dia, você não pode deixar passar 2, 3 dias sem, porque senão ele acaba não sendo 100% válido. É a mesma coisa da pílula, você precisa tomar todos os dias, o ideal é que seja no mesmo horário. Se você esquecer, você pode tomar, mas você já fica um pouco meio que de pé atrás, né? Pode ser que ela não fique 100% garantida, e se você esquecer 2 ou 3 dias, aí a coisa vai ficando mais complicada, ele não vai ter a eficácia que deveria ter, certo? A gente também tem um outro método que é o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Esse método, né, tanto quanto esse como os outros, eles devem ser receitados por um médico com CRM e que seja ginecologista, tá? Então não pegue emprestado a bula da tua amiga, da tua vizinha. Ah, a minha vizinha toma esse, eu vou tomar também. Não. Você precisa ir a um médico e o médico vai avaliar qual que é o melhor para você. Cada corpo é um corpo, lembra disso? Então, falando do DIU, ele precisa ser inserido no teu corpo pelo médico ginecologista. E ele precisa ser vistoriado a cada 6 meses, mais ou menos, você precisa fazer exame para ver se ele está no lugar. Porque se ele não estiver no lugar, pode ser que ele não funcione corretamente. Alguns disparam no organismo íons e outros dispara hormônio. Então tem dois tipos. Então você sempre precisa fazer exames regularmente para verificar se ele está posicionado direitinho, se ele está sendo eficaz. Não dá para você pôr e esquecer da vida e nunca mais ir ao médico. Não é assim que funciona. Existe um método que ele não é muito eficaz, que é a tabelinha. Então você precisa ter aí um ciclo muito regular, todos os meses exatamente aquela mesma quantidade de espaço de tempo, de dias, para você conseguir calcular aí a sua tabelinha. Ele não é muito recomendável porque, como eu falei, o nosso corpo, os nossos hormônios, eles podem alterar diante de situações externas, diante de ansiedade, de estresse e de outras questões. Então, isso pode impactar tanto no atraso
como no adiantamento. Então, é ideal que se você pensa em usar a tabelinha, então use também a camisinha. Vale a pena pensar nisso com carinho. Tem um outro método que também ele não é eficaz, mas algumas pessoas usam, que é ejacular fora, né? E aí, como é que funciona isso? Pode ser que a coisa acaba sem querer, querendo, né? Não sendo eficaz. Então, qual que é a ideia? Não funciona muito esse método, então você pode estar correndo o risco, sim, de engravidar. E tem aquela outra questão também. Lembra das doenças sexualmente transmissíveis? Pois é. Então, fazer sexo com um desconhecido, com uma pessoa que você não tem tanto contato, sem camisinha, é correr o risco, né? Para que você quer correr esse risco? Será que vale a pena? Tem um outro método que é a vasectomia, então é uma cirurgia simples que é feita nos homens, e eles acabam aí não mais eliminando o esperma, e aí eles acabam não correndo esse risco de fazer aí a fecundação. Porém, é um método que mesmo depois da cirurgia você precisa fazer alguns exames pós-operatório para verificar se realmente está eficaz, porque em alguns casos pode ser que você tenha que refazer a cirurgia porque ainda não está 100%. Então, não adianta também fazer a cirurgia e não voltar mais ao médico, precisa aí fazer alguns exames regularmente para ver se está tudo ok, certo? E tem também a laqueadura, que é um método também super eficaz, só que nem todo mundo pode fazer. Geralmente tem um teto, idade mínima para se fazer e idade mínima de filhos. Então, muitas vezes acontece da pessoa acabar fazendo a laqueadura, não dá para se arrepender em muitos casos e voltar atrás, e aí ela acaba às vezes perdendo filho, perde a gestação, ou acontece alguma coisa e aí ela não consegue reverter. É um método eficaz, mas é um método bem aversivo, né? Porque acaba tendo aí uma cirurgia mesmo interna na mulher e tem alguns pré-requisitos. Ela é bem eficaz, mas a gente acredita que ela só deve ser feita em último caso, quando realmente não tem jeito. O que é interessante? Você sempre se preocupar com a tua saúde, sempre ir ao ginecologista, mulheres, e ao urologista, homens, sempre fazer exames regularmente. Eu sei que os homens têm dificuldade de ir ao médico, muitas vezes eles vão quando eles estão praticamente já morrendo, né? Ou às vezes com muita dor, eles são bem resistentes a fazer esses cuidados, mas é importante a gente verificar como está a nossa saúde. É importante sempre usar camisinha, principalmente se você não tem muito contato, se você não conhece o histórico da vida do outro e com quem ele andou, mesmo assim ainda é arriscado. Então, use sempre a camisinha aliada a outros métodos, tá? E de preferência os métodos que são mais confiáveis e que têm mais chance de dar certo. Tem um outro método que ele não é recomendado, ele não deve ser usado frequentemente, que é a pílula do dia seguinte. Como é que ela funciona? Caso você percebeu que pode ter acontecido alguma coisa fora do padrão, e aí você vai lá, compra essa pílula e toma, mas isso você não pode tomar todas as vezes. É uma vez por ano e olhe lá. Ela tem muito, muito, muito hormônio, então ela acaba bagunçando com o corpo, ela detona, ela faz um mix bem, bem complicado no corpo, então ela não deve ser tomada todos os dias, é só de vez em quando, em momentos muito raros e momentos de emergência. A ideia é que ela possa te ajudar, mas ela não é um método que você deve usar diariamente. Espero que isso tenha ficado claro. Sempre, sempre, sempre use camisinha. Sempre, sempre pense em si e pense também no parceiro. Essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Beijocas. Tchau.